Boa noite, tudo bem, pessoal? É com prazer enorme que eu tenho a satisfação de hoje receber ela, que é uma colega da Laureate. Ela é excelente, é uma pessoa maravilhosa. Ela tem graduação em fonoaudiologia pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em neurociências e comportamento pela USP e doutorado em anatomia funcional também pela USP. É uma pessoa com bastante carga, né? Atualmente ela é professora na Universidade em Embi-Morumbi, professora na Santa Casa de São Paulo e especialista nacional em ciências da saúde da Laureate. E é com muito prazer que eu recebo aqui a Vivian. Oi, Vivian, tudo bom? Olá, Alan, boa noite a todos que estão assistindo, acompanhando aí a nossa live. Muito bom falar com vocês, muito bom estar aqui com vocês hoje. Quero agradecer bastante ao Alan por esse convite. É sempre muito prazeroso poder estar aqui interagindo com vocês e com o Alan, que para mim é uma pessoa muito especial. Eu admiro muito pessoas como o Alan, demais, Alan, porque você de verdade é incansável. Você está sempre animado, você tem boas ideias, você está sempre fazendo coisas novas, propondo coisas novas. Eu acho que os alunos têm muita sorte de te terem como professor, de terem como coordenador. E eu de te ter como colega, né? Muito obrigada pela oportunidade aí, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E para a gente começar esse bate-papo com a xicrinha na mão, como que foi o seu início, a sua trajetória? Como que você começou no ensino de saúde? Ai, Alan, foi bastante curioso porque eu fiz uma carreira muito clínica, né, que é a fonoaudiologia. Então, a minha ideia quando eu entrei na faculdade era ser uma fonoaudióloga padrão, né? Ter ali um sobradinho com meu consultório bem arrumadinho, atender meus pacientes e tal. Era essa a ideia que eu tinha da profissão e que eu pretendia para minha vida. Quando eu estava no final do primeiro ano do curso, nós tivemos a disciplina de neuroanatomia com um professor maravilhoso, que foi o professor Gerson Chad, que estava recém-chegado do Instituto Karolinska, da Suécia, que é o Instituto do Nobel, né? Uhum. Então, ele veio com muitas ideias novas, com um laboratório super equipado, com um montão de dinheiro da FAPESP, e aí ele estava buscando alunos para serem orientados na iniciação científica, e eu, que era daquelas alunas que topavam tudo, sabe? Aquelas empolgadas, que participam de tudo. E eu, logicamente, fui lá conversar com ele porque a neuroanatomia é uma coisa que me interessava bastante, né? E foi assim que eu comecei minha carreira na área da pesquisa. Comecei ali com o professor Gerson Chad, fiquei com ele 3 anos fazendo a iniciação científica, e quando eu finalizei o quarto ano de curso, me formei, né? Antes de finalizar, lá por outubro, eu mandei o meu projeto de mestrado para a FAPESP. E leio o mestrado logo na sequência da minha graduação, né? E fiz 2 anos com bolsa da FAPESP, o mestrado, e durante o mestrado eu conheci um professor de anatomia que trabalhava na Cruzeiro do Sul. Ele falou: Vivi, você é muito didática, você fala as coisas assim, tudo certinho, então você tem que ser professora. E você sabe que durante o mestrado, né, Alan, a gente dá bastante aula para graduação, né? Sim. Então, eu fiz o PAI, que é aquele programa de aperfeiçoamento de ensino na USP, e foi assim que eu comecei, né? Dando as aulas ali na USP, depois esse colega da Cruzeiro do Sul me convidou, eu fui para Cruzeiro e comecei a dar aula lá na Cruzeiro em 2000. E quando eu vi, pá, eu estava nesse mundo da anatomia, dando aula de anatomia, minha paixão, né? Me apaixonei por essa área, e que sobradinho que nada, e tudo mudou na minha vida, na minha carreira, né? A gente acha que entra na graduação vendo um pedacinho do que pode ser a nossa vida, né? E E a vida depois os surpreende, horizontes. né? Porque a gente entra com uma cabecinha muito assim, já delimitada do que você espera de planejamento, né, para a vida. E aí, de repente, você olha para trás e fala: gente, quando foi que eu saí daquele trilho que eu estava trilhando, né? Quando foi que começou a Verdade. mudar tudo? E eu acho que é legal, assim, porque, principalmente porque
acho que a gente, quando é jovem, assim, e eu entrei na faculdade muito nova, né? A gente está muito aberto para as coisas. Acho que isso é uma coisa muito bacana da graduação, né? Que a gente vai passando aí por todas as áreas do conhecimento. Acho que a gente tem que se manter com essa mente aberta, né? E eu acho que o pensamento científico traz muito isso para a gente. Então, eu incentivo bastante os meus alunos a fazerem iniciação científica, a desenvolverem esse criticismo, né, e que nos mantém sempre, então, aí com a mente aberta para as novas ideias, né, acho que esse é um ponto bem importante. Sim. E aí você que não esperava dar aula, começou a ter essa experiência no mestrado, começou a lecionar e se apaixonou. E claro, né, a gente sempre escuta que o professor ele nasce com aquele dom. E é um dom que é maravilhoso, né? Porque a gente consegue inspirar muitas pessoas, inclusive a Natália Moraes deixou um comentário aqui que você foi uma grande inspiração para ela, né? Provavelmente a Natália é sua aluna. Assim, é maravilhoso ver o quanto a gente pode mudar a vida das pessoas sem a gente perceber, né? Eu acho que nas primeiras aulas que você começou como professora, você deve ter passado por essa experiência de vai lá, assume o desafio, mas está naquele nervosismo, né? Estou adquirindo uma experiência. E aí passa alguns semestres, você começa a ter esses alunos avançando no curso, se formando, eles voltam para ti e falam assim, professora, tal coisa que você me falou, eu fiz assim, assim, assado, você me inspirou dessa forma, de outra. Então, assim, é maravilhoso o quanto a gente consegue, né, de uma forma assim, às vezes até pequena, né, porque a gente tem um universo de alunos e de conteúdos, mas uma gotinha que a gente coloca na vida de uma pessoa, isso muda muito, né? A inspiração para a vida, né? Quantas pessoas, de repente, escolheram trilhar o caminho da saúde porque a professora Vivian deu uma ótima aula naquele momento, né? E quantas vezes a gente tem essa proximidade, né, com os alunos? Sim, Alan, acho que sim, acho que esse é um dos papéis do professor, né, inspirar. E acho que uma coisa que me marca muito, né, é que essa inspiração, acho que ela vem muito do exemplo, né, então certamente todos nós nos lembramos daqueles professores que nos inspiraram, que nos mostraram um mundo novo, que nos fizeram ter vontade de crescer, né. Você sabe que eu estou super feliz de ver a Natália aí. A Natália, ela foi nossa professora na Embi Morumbi. Ela não foi minha aluna. Gostaria muito de que a Natália tivesse sido minha aluna, mas ela é uma colega muito querida e ela pediu licença, se licenciou da Embi Morumbi, Alan. Acho que foi no meio do ano passado, porque ela recebeu um projeto Jovem Cientista. Então, agora ela está Uau! lá no Instituto de Ciências Biomédicas e ela tem um projeto dela lá e a gente está só esperando ela terminar esse projeto para trazê-la de volta para Embi Morumbi, porque ela também é uma grande professora. E ela Resgatar, também... né? De volta, quem tem qualidade tem que ficar. Exatamente, exatamente. Muito bacana. E aí, quando você começou nessa sua experiência em docência, você entrou na Embi Morumbi. Como que foi a Vivian nos primeiros semestres de vivência na Embi Morumbi? Você sabe, foi uma história bem curiosa, né? Eu tinha um colega que fez o mestrado comigo, que é o Emerson Fachin, ele é um fisioterapeuta. Ele dava aula na Embi Morumbi no curso de fisioterapia. Ele passou no concurso para a UNB, para Brasília, e foi com família todo mundo para lá, né? E aí ele me liga um dia desesperado: Vivi, eu preciso que você assuma minhas aulas na Embi Morumbi. E eu, Emerson, tenho aula já na Cruzeiro, né? E tava bem lá, né? Vai ser difícil para mim e tal. Que curso é? Quiropraxia. Eu, Oi? quiropraxia? Oi? Que curso é esse? E aí ele começou a me contar. Aí eu entrei na internet, pesquisei, eu falei, gente, que coisa mais interessante. É o E que aí que eu uma fui vendo que... fono vai fazer num curso de quiropraxia, né? Exato. Fica E esse aí eu fui vendo, conflito. não tem só quiropraxia. Lá na Embi Morumbi tem curso de naturologia. Era uma universidade totalmente diferente, com um espírito muito inovador, assim. Muito bom. Eu quero lá conhecer esse curso, quero lá saber como é que é. E aí fui, conversei bastante com a coordenadora do curso, comecei a dar aula lá nas disciplinas de neuroanatomia e neurofisiologia. Foi em 2019,
2002, Alan, faz muito tempo, faz bastante tempo que eu tô lá. E desde 2002 eu vim construindo minha carreira na AMB Morumbi. Posso te dizer que hoje a AMB Morumbi é uma parte de mim, né? Porque são muitos anos dedicados a essa universidade, aos alunos, aos cursos, e a gente vai se misturando, né? Com os lugares que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta. Então, hoje posso te dizer assim com muita clareza que é uma parte de quem eu sou. A sua identidade, né? E aí, dentro dessa identidade da Anhembi Morumbi, aliás, queria deixar aqui um grande abraço para todos os colegas, professores, alunos da Anhembi Morumbi que estão assistindo a live, também a todos os professores e alunos da FMU, né? É uma satisfação muito bacana para a gente ter essa galerinha aqui curtindo um pouquinho desse momento, porque a gente sabe que você está de férias, né, Vivian? A gente está de férias escolares, então parar para fazer uma live é ter uma disponibilidade muito certinha, né? E eu agradeço bastante você por conta disso. A Eu que Anhembi agradeço. Morumbi, fazendo parte da Laureate, ela tem uma questão que a Laureate ela tem um modelo de ensino que é muito diferenciado. Eu comecei na FMU em 2011 e aí eu fui pego de surpresa por conta desse movimento da Laureate de inovação de matriz, né? E é uma matriz que ela vem dar uma cutucada em alguns aspectos de quem já estava acostumado com aquele ensino tradicional, giz e lousa e etc. A Laureate ela é uma das pioneiras, né, no modelo de ensino que está implementado em todas as instituições da rede. Eu acho que hoje a gente tem uma qualidade que ela é invejada por muita instituição que não faz parte, né, da Laureate, e é um ensino baseado em metodologias ativas. Para a tua área, que é a área de estrutura e função, que a gente já vai explicar daqui a pouco para quem está assistindo o que quer dizer estrutura e função. Como que você acha que foi essa mudança de chave, né? Quando a Laura te falou assim, olha, a gente tem que inovar, então surge a estrutura e função, e aí novos termos, nova anatomia. Como que foi essa experiência bem no comecinho? Ai, olha, Alan, foi bastante desafiador esse começo aí, porque a gente está falando de 2008, né? Na verdade, tudo começou em 2007. Em 2005, a Embi Morumbi foi comprada pela Rede Laureate, e aí nós passamos a fazer parte do grupo. Em 2007, nós recebemos a primeira visita do nosso, que na época era o nosso consultor, que é o Dr. Francisco Gutierrez. E aí veio com ele a proposta de fazermos um ensino diferenciado, mais moderno. E eu vou te dizer, Alan, que foi a partir deste marco aí, de 2007, que eu já era professora desde 2000, né? Mas foi a partir de 2007 que eu realmente comecei a estudar a educação, a estudar o que as pessoas estavam fazendo. Eu ia para congresso, eu estava sempre ligada nas coisas, mas num outro nível. E em 2007 foi uma virada de chave, assim, na percepção que precisava começar a produzir conhecimento a respeito da nossa experiência educacional, né? Então, que a gente precisava tomar a educação como uma linha de pesquisa mesmo, se nós quiséssemos estar na ponta do ensino em saúde, né? Então, foi bastante desafiador e começou mesmo a gente olhando a literatura, olhando as outras instituições e vendo como é que eles estão fazendo, né? Para a gente, lá na estrutura e função, acho que a parte mais difícil foi quando a gente tirou o cadáver. Isso foi bastante... Polêmico, né? Muito, Alan, muito polêmico, Acho até que para mim. cutuca muita gente, né? Porque é uma tradição, assim, de séculos, né? De utilização de cadáver no ensino de saúde. E aí, quando tem essa questão assim, opa, não é tão legal utilizar, né? Vamos mudar. Aquelas pessoas que estão, né, engessadas nesse ensino tradicional, elas ficam assim, opa, como assim, né? Tá tocando no time que tá ganhando, digamos assim. Você tem toda a razão, Alan, mas você sabe que quando nós começamos a estudar essa questão de como fazer diferente as metodologias na área básica na saúde, eu encontrei muitos artigos de um grupo inglês que Uhum. começaram a trabalhar com esses aspectos em 2004. Eles têm
muita publicação em 2004, 2005, e eles cunharam um termo que nós usamos muito na Laureate, todo mundo usa, na verdade, no mundo todo, né, que é a nova anatomia, New Anatomy. Então, que era essa tal dessa New Anatomy? E a gente ficava meio revoltado, né, porque quer dizer que a velha, ela é ruim, e a velha é a que a gente fazia, né, Alan? Pensa bem, né? Então, como assim? O que é isso que eles estão falando aí, que tem que ter uma nova, porque parece até que a velha é ruim? E aí veio, a gente foi estudando, foi fazendo, e aí começou a vir aquele entendimento de que não, o velho não é ruim, o novo muito menos, né? Então, que apenas são coisas diferentes, né? E que a gente pode sempre estar fazendo o melhor e tá buscando o melhor aprendizado e o melhor ensino para oferecer para os nossos estudantes. E que os tempos mudam, na verdade, né? Eu acho que esse semestre aqui que nós estamos vivendo, ele vai ser, assim, um marco, né, na educação mundial, né? Porque a virada de chave que deu na cabeça de quase todo mundo, né, por conta da pandemia, de que é possível sim ter aula de casa. Eu vi os professores da saúde muito resistentes, assim, né? De como assim? Curso de enfermagem em EAD? Curso de veterinária? EAD? Não, não pode, não pode. Os conselhos, né, se colocando contra, dizendo que não iam dar o registro, o diploma para esses alunos, né? E eu acho que hoje a percepção é totalmente diferente, porque esse online nos foi imposto por uma condição que está além da nossa E vontade, né? Da ninguém vontade de todo mundo. tinha planejamento nenhum para essa pandemia, né? Ninguém esperava. O que a gente pulou ondinha lá no dia 31 de dezembro, do dia 1º, e o que está acontecendo hoje, ninguém estava esperando, né? Foi uma avalanche de novidades, de tristezas e alegrias ao mesmo tempo, que pegou muita gente, né, despreparada. Com certeza, Alan, acho que é bem isso mesmo. Acho que é despreparado assim, mais ou menos, né? Porque eu acho que quem cuida da educação, quem de fato está estudando, está sempre Sim. buscando as novidades, a gente já estava nessa pegada de ir para a tecnologia, de buscar coisas que pudessem ampliar esse ambiente da sala de aula, né? Uhum. Eu assisti uma vez uma palestra da Microsoft falando um pouquinho sobre inteligência artificial. E aquilo para mim, eu falei, gente, eles têm toda a razão, porque por que o aluno tem que ficar sentado dentro da sala de aula para ficar me escutando falar? Ele pode ficar escutando sentado dentro da casa dele, né? Então, Sim. ele tem que vir aqui para esse ambiente da universidade quando ele precisar de interação, né? De interagir com ferramentas que eu só tenho, não dá para a gente ter em casa, que só é possível ter dentro dessas 4 paredes aqui da universidade, né? Então, eu acho que a gente nós vamos nos preparando para aquilo que está vindo, né? E quem não estava, né, nesse preparo que tem que ser permanente, acho que para quem é Sim. educação sofreu mais, né? Com certeza sofreu mais. E depende também de um preparo constante, porque a educação ela está se transformando a todo momento. A gente que é da área mais científica sabe que a todo instante são publicados artigos novos, de repente mudando totalmente alguns paradigmas. Eu vi, tem artigo falando, um órgão humano novo em 2019, quem está esperando que a gente ainda tenha órgãos desconhecidos dentro do corpo? Então a ciência ela se transforma e com isso a educação também se transforma, né? Então a pessoa que tem esse olhar de vou dar minha receitinha de bolo, deixo as minhas aulas montadinhas e vou dar essas aulas 20, 30 anos as mesmas aulas, sem nenhuma atualização, sem às vezes testar ferramentas, né? Porque às vezes, dependendo da realidade da pessoa, falando de fora da Laureate, às vezes ela está numa instituição que não tem muitos recursos, mas Isso. existem ferramentas gratuitas que permitem, né, um teste, mesmo que seja de 30 dias, mas para você conhecer, para você, né, seduzir um pouco aquela ferramenta, porque é o que está vindo, né? Quanta coisa se transforma. Eu lembro que há 20 anos atrás ninguém esperava o quanto de tanto de tecnologia que a gente tem hoje em sala de aula.
né? Para quem começou com giz e lousa, não esperava que hoje você usa um tablet, você consegue ter uma realidade virtual, manejar um órgão, um animal, uma planta e ter aquela informação ali, que é uma informação que às vezes é muito melhor do que uma simples ilustração que o aluno tinha na lousa com o professor tentando invocar o Da Vinci interior e pintando um órgão, um sistema, né? Que é muito complicado para a gente, né? Bastante, Alan. E eu acho que, de verdade, olhando para daqui 10 anos, 20 anos, nas próximas décadas, quando a gente fala do ensino superior, eu acho que, de verdade, o que a gente vai ver é uma quebra de fronteiras entre as carreiras, né? Mais do que onde nós vamos, qual será o ambiente de aprendizado dos estudantes, acho que vai ser muito mais uma quebra de fronteiras. Todo mundo vai ter que dominar a tecnologia, todo mundo vai ter que desenvolver a cultura digital, independente da profissão. E eu acho que as profissões vão acabar se misturando muito Sim. mais do que hoje, né? Hoje você é biólogo, eu sou fonoaudióloga, a Paty que está aí nos assistindo é físio, e eu acho que a gente vai vendo as intersecções, né, entre essas profissões e vão se quebrando essas barreiras que às vezes nos separam tanto, né? Então, uma E sala tem de tanto aula. conteúdo, né, tanta atuação que às vezes é a mesma, né? E aí você pega profissões diferentes atuando da mesma forma e não tem essa conversa, né, no dia a dia. Então, cada vez mais tem esse movimento de Exato. conciliar, de misturar. Sim, hoje a gente fala tanto de currículo em competências, né? Então, de que o importante na formação do nosso egresso, do nosso profissional que vai para o mercado, não é tanto o conteúdo, mas as competências que ele carrega com ele, né? E as competências, na verdade, elas são muito semelhantes entre as profissões, né? Do que a gente precisa para formar um bom profissional. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter essa quebra de fronteiras aí. Eu tenho uma sala de aula para ciências biológicas, outra para odonto, outra para física. Não, acho que a gente vai ter uma sala de aula que seja em conjunto e que possa desenvolver competências que são afins, né? Que são importantes para todas as pessoas, para todos Mesmo, os profissionais. mesmo porque depois esse profissional ele não vai atuar sozinho, né? Ele vai atuar geralmente com um ou duas profissões muito afins no dia a dia, mesmo que seja uma clínica particular, você tem contato, né? E precisa desse network entre profissões diferentes. Eu acho que um complementa o outro, né? Ao invés de um abafar a profissão do outro, um vai ajudar, vai contribuir. E quantos insights vêm, né, de profissões diferentes para o mesmo assunto? Sim, sem dúvida, Alan. Acho que esse realmente é o futuro, é o interprofissionalismo e é mais do que o interprofissionalismo, né? De verdade, essa quebra de barreira entre as profissões, né? Hoje a gente já vê uma série de profissões aí que, polêmico ou não, né? Que já não exigem mais um diploma. Então, jornalismo. Será que para ser jornalista eu preciso ter um diploma? E aí, não sei se tem algum jornalista aí nos escutando, né? Mas será que você que é biólogo não pode ser jornalista? Não está aqui produzindo conteúdo para informar as pessoas, né? Então, eu acho que vai tendo, não que uma profissão vai desaparecer, mas que elas vão tendo cada vez mais intersecção e cada vez mais a gente vai deixar de perceber muitas diferenças que a gente vê hoje, né? E é muito importante que eu vejo assim, a gente está numa live no YouTube. YouTube é uma grande Uhum. plataforma, você vê um monte de gente que a gente chama de influencer, que hoje ganha vida produzindo conteúdo para o YouTube, e muitos assim nem tiveram aquela formação tradicional como outros profissionais têm, né, por aí. E aí você vê o quanto essas pessoas elas estão quebrando barreiras para mostrar, opa, olha, eu tenho um recurso que mal está sendo utilizado, né? Pensando, por conta da pandemia, muitas lives educativas surgiram. A gente vê congressos, seminários, e aí você tem essa oportunidade. Eu, como coordenador de curso, eu vejo que é muito mais vantajoso, de repente, fazer uma live onde eu vou ter um público de 1.000, 2.000 pessoas no conforto de casa, sem precisar viajar, sem precisar reservar hotel, reservar um auditório, que às vezes só vai caber tipo 100, 200 pessoas,
usando uma plataforma que é gratuita, né? Então, a educação, cada vez mais, ela olha para essas tecnologias como oportunidades de melhoria, né? Não abrindo mão do que ficou do ensino tradicional, porque ele é ainda muito importante, não é à toa que a gente Claro. ainda tem o giz e a lousa. Às vezes, para alguma anotação rápida, você não vai abrir um data show para abrir o seu computador para digitar um textinho. Às vezes você vai lá e escreve na lousa. É muito Claro, sem prático. dúvida. É fazer essa leitura do que é interessante de cada tecnologia, né? E o que você vê, assim, para essa área da saúde, como que chegaram essas tecnologias? Como que foi a abertura para essa coisa inovadora de, então a partir de agora a gente vai estudar o sistema nervoso num aplicativo ali no tablet, porque eu consigo fazer um zoom, eu consigo fazer uma realidade virtual. Como que foi a impressão que você teve quando isso começou a popularizar na educação? Olha, Alan, a gente, como eu tinha dito anteriormente, a gente começou em 2007, né, trabalhando esse currículo inovador. Nós fomos a primeira faculdade de medicina no Brasil a trabalhar sem cadáver, e que isso foi bem impactante para os nossos alunos até, né, porque às vezes o profissional ou o aluno da saúde, ele vem com aquele mindset de que a primeira coisa que eu vou ver quando eu chegar lá é um corpo morto, justamente ele que vem para estudar a saúde, né? Então, tem toda essa questão que é meio paradigmática, né, para os nossos estudantes, e que a gente teve que trabalhar primeiro com os professores, para nós entendermos que ferramentas são essas que nós podemos usar, não para substituir, mas porque eu sempre digo que as pessoas não são substituíveis, né? O cadáver é uma pessoa, ele também não é substituível, mas a gente pode complementar o aprendizado, né? E aí, fazendo todo esse até realmente essa busca na literatura, nós fomos vendo que, puxa, quanto recurso que tem aí fora e que a gente não está usando. E aí a gente começou a montar o nosso próprio modelo acadêmico e fomos olhando ali quais eram as ferramentas que seriam mais úteis e trouxemos muito para esse modelo acadêmico que a gente chama de anatomia viva. A área da saúde, Alan, você sabe muito bem, até pela responsabilidade que traz a formação desses profissionais, ela é uma área bastante tradicional, então nem sempre é fácil trazermos uma inovação, porque isso traz um grande impacto na vida das pessoas, na saúde das pessoas, né? Então, tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. Não há muito espaço aí para a gente ficar testando, né? Então, não é à toa que a gente tem visto aí um monte de polêmica a respeito dos novos medicamentos e vacinas. Por que não coloca logo em uso, não é verdade? E esse profissional Justamente também porque não vai nós ter essa temos oportunidade de ficar testando em paciente, né? É a vida que está em jogo. Exato, exatamente. Então, a gente foi realmente buscar as coisas que eram mais consolidadas na literatura e também da nossa própria experiência e começamos a usar com os nossos alunos. A coisa foi muito bem no resultado de aprendizado dos estudantes, né? E assim, para algumas áreas da medicina, da saúde, né? A tecnologia já é muito bem aceita, como por exemplo a simulação. Hoje todo mundo né, lá 10 anos atrás, todo mundo aceitava muito bem que os alunos aprendessem com os simuladores antes de ir treinar com os pacientes, mas ninguém aceita muito bem que a gente aprenda num aplicativo ou aprenda num outro material que não seja o cadáver para, por exemplo, fazer uma cirurgia. E eu escuto um monte as pessoas falando assim, como é que vai ser um cirurgião que aprendeu anatomia numa peça de borracha? E não é assim, na verdade, é muito pequeno pensar que aprendeu anatomia na peça de borracha. Na verdade, é um desconhecimento, né, de todo o universo de tecnologias que existem para suprir as necessidades de aprendizado da anatomia humana, da fisiologia humana, enfim, de todas as ciências básicas, né. Então, a resistência, Alan, do novo, ela é algo que é inerente do ser humano, né, a gente, até por uma questão biológica e evolutiva, a gente tem medo daquilo que é novo, daquilo que é diferente, a gente precisa entender aquilo bem para conseguir aceitar,
porque por uma questão de proteção, né? Mas eu acho que quando a gente trabalha com o novo e rapidamente percebe os resultados, fica muito mais fácil, né? E uma coisa que nós percebemos rapidamente é que trabalhar com múltiplas ferramentas era muito enriquecedor para o aprendizado dos alunos. E eu não estou falando só do cadáver, né? Então, o cadáver, quando a gente tira o cadáver e coloca as outras ferramentas, é muito enriquecedor. Quando você tira o microscópio da histologia e põe outras ferramentas, enriquece muito. E assim, né? A gente não é que tirou o cadáver ou tirou o microscópio, nós acrescentamos muitas outras ferramentas, enriquecendo o ambiente de aprendizado dos alunos. Em 2010, Alan, nós fomos para o México. A Laureate também é bem forte lá no México, né? Tem muitas instituições. Eu até estou vendo aqui a Sabi Camacho. A Sabi, ela é nutricionista, nutróloga. Olá, Sabi! Um gusto saludar-te. A Sabi, ela foi uma das pessoas que participou do nosso treinamento lá no México. E eu acho que alguns países são muito mais resistentes pela cultura, pela característica, do que o Brasil. Acho que no Brasil nós aceitamos até que muito bem as novas tecnologias, né? Como a maior parte dos países da Europa. Eu também vejo uma abertura nas escolas europeias muito grande para o novo, para as novas tecnologias, né? E outros países, né, latino-americanos têm mais dificuldade na aceitação do novo, né? Buscam um ensino mais tradicional. Sim. Eu acho que até por questões culturais, né? E tem toda essa questão também que o brasileiro está consumindo muita tecnologia, né? A nossa geração é uma geração que nasceu sem nada, totalmente analógica, e de repente foi para o digital. E hoje eu vejo pessoas mais idosas, por exemplo, os meus pais, eles ficam assim, passam o dia com o celular na mão, sendo que quando eu era adolescente, eu passava as madrugadas no computador. Ah, sai daí, né? Esse negócio vai estragar a sua vida. E hoje eles passam o dia todo consumindo tecnologia. E quando a gente pensa nisso, num ensino, numa sala de aula, não tem como, né? Eu fico assim assustado. Eu não sei se você compartilha da mesma opinião, mas eu fico assustado quando saem aquelas notícias tipo tal escola proíbe que o aluno entre com celular em sala de aula. Né? Eu acho que tem que ter um direcionamento. Se o aluno está interessado naquele celular, por que não, durante a aula, falar assim, ok, já que você está no celular, abre aí esse vídeo, vamos discutir esse vídeo, né? Vamos usar o conteúdo que existe ao nosso favor. E aí eu vejo que, realmente, o brasileiro ele tem uma abertura maior porque a gente tem essa sede de tecnologia, né? A gente vem de uma raiz colonial, de terceiro mundo, de sofrência, e aí quando vem a tecnologia na nossa mão, a gente se sente assim, nossa, que bacana, que legal, e começa a consumir essa tecnologia com uma voracidade que às vezes é difícil acompanhar, né? Às vezes o aluno vem assim, a professora, você tem perfil em tal rede? Fala, nem conheço essa rede ainda, eu tenho que ir lá fuçar para conhecer. Então a realidade da sala de aula é transformadora. E aí você estava falando uma coisa que me chama muita atenção, de quando eu estudei, e aí eu tive a anatomia, né, humana, naquele laboratório com as bancadas de alumínio, os cadáveres dispostos, e aí o professor lá na frente, o palestrante, e a gente escutando aquele cheiro de formal e todo mundo fazendo a mesma coisa e todo mundo robozinho repetindo o que o professor fazia lá na frente. E hoje eu olho para a sala de aula da estrutura e função. Primeiro que já começa aí, não é mais anatomia humana, né? Juntou muita coisa, fisiologia, anatomia, morfologia. Mas eu olho hoje, o professor ele fica passeando, né, pelo laboratório, ele não é mais um palestrante, ele é um interlocutor ali do que está acontecendo, só que cada bancada de alumínio ou não, né, a gente sabe da situação, ela é diferente. Você não tem as mesmas peças, você tem às vezes um mesmo tema de aula, mas cada bancada ela é disposta de uma maneira diferente, com recursos diferentes. Você acha que isso é um grande avanço para o aluno também entender que no dia a dia dele, ele vai encontrar situações onde não vai estar tudo padrãozinho, vai estar tudo misturado, tudo ao mesmo tempo? Exato, Alan, acho que você tocou num ponto aqui que é fundamental.
às vezes não é a ferramenta que é ruim, é a metodologia, né? Então, quando a gente fala assim, o cadáver ou o microscópio, são ferramentas, né, que restringem muito pela característica, né, da necessidade do formol, da necessidade de um ambiente seco, no caso do microscópio, assim por diante, restringem o convívio com outras ferramentas. Mas você sabe, Alan, que eu não sou contra o cadáver, a Rede Laureate não é contra o cadáver, essa é uma ferramenta, o cadáver é uma pessoa, e a gente nunca seria contra né, o estudo nesse tipo de material. Eu acho que a questão principal é esse ponto que você colocou, é a metodologia. Todas as ferramentas podem ser boas e bem aproveitadas de acordo com a metodologia. Eu vejo, e acho que você também deve ver, ainda hoje é muito menos frequente, né? Porque acho que hoje os professores eles estão muito mais, a metodologia ativa ela veio para ficar e ela é um grande avanço para o aprendizado dos alunos. Mas eu ainda, lá quando a gente começou, lá nos idos de 2012, a gente já estava muito mais maduro nos usos, né? Começamos em 2007, 2008. 2012 estávamos muito mais maduros. E a gente ainda via muitos professores usando aquela mesa anatômica Sectra, que é maravilhosa, que é um negócio, transforma o corpo em algo tridimensional, colorido. O corpo de uma pessoa de verdade, que não é não tem as limitações que o modelo anatômico em resina tem, né? E o professor usando aquela ferramenta, dando uma aula absolutamente tradicional. Quer dizer, é uma super tecnologia de ponta, super avançada, mas o uso ele tá equivocado, né? Como a gente dizer para os nossos alunos, ninguém pode usar o celular na aula, guardem os celulares, desliguem os celulares. Não existe, isso não pertence mais ao nosso mundo, Ou né? às vezes, Isso, como acontece em algumas situações, tipo, olha esse equipamento, que maravilhoso, estão vendo e guarda na gaveta. Não deixa nem o aluno fuçar, né, consumir exato, aquele recurso. exato. Então, eu acho, Alan, que tudo tem que ser uma combinação de fatores. Não adianta eu só ter a tecnologia, não adianta eu só ter um ambiente bem preparado, eu preciso ter um conjunto de coisas. Começa no desenho do currículo, na verdade. Quando a gente está falando sobre ensino, eu acho que esse sucesso no uso da tecnologia, ele começa lá no desenho do currículo e ele vem no desenho de cada uma das disciplinas, quais metodologias, né, o conjunto de ferramentas e de metodologias que vão ser usados em cada uma das disciplinas, como essas disciplinas vão conversar uma com as outras, e aquelas duas pecinhas fundamentais desse processo todo, que são os alunos e os professores, né? Com São as certeza. pessoas que estão nesse ambiente. Não importa qual seja a tecnologia que esteja mediando a interlocução entre essas duas partes aí, né, que são essenciais, essas duas partes são muito importantes. Então, enquanto a gente estiver trabalhando com gente, com pessoas, isso vai ser para sempre, né? A gente vai estar sempre mudando, a gente vai estar sempre buscando outras coisas e vai estar sempre, acho que, experimentando e chegando a novas conclusões. Eu acho que isso que é muito gostoso da ciência, né, Alan, que a gente está sempre querendo experimentar e testar, e a cada comprovação aquilo abre muito mais portas para a gente verificar, né? Então, o meu mundo lá de em 2008, quando nós começamos, e o meu mundo hoje, nossa, não tem comparação, né? O número de possibilidades que eu vejo para acontecerem dentro de sala de aula, né? Que favorecem o aprendizado do aluno e a ação dos professores, né? Como facilitadores desse aprendizado, né? Sim. E quando a gente pensa em aprendizado, sai muito daquilo que ficava antes, né? Quantas vezes eu mesmo tive essa experiência de chegar para um professor, chegar para um aluno e perguntar assim: por que que você aprendeu isso? Ah, porque tem que ensinar. Mas tá, mas por quê, né? Qual que foi o objetivo de ter uma aula sobre determinada coisa? E aí quando você vem com um currículo, que ele é um currículo mais generalista, porque ele preza que o aluno ele seja um investigador,
né, que ele vai atrás desse conteúdo e o professor ele vai ser um mediador, um facilitador disso e não só um palestrante, aí você começa a ter esses pontinhos, né? Você aprende isso por conta disso, disso, daquilo, tem todos os objetivos, tudo bonitinho, e aí a aula, que para o aluno às vezes, aquele conteúdo, não sei o que é, mas é chato, não gostei do nome. Na hora que ele vê que tem um objetivo muito definido e o professor faz um fechamento da aula, aquele fechamento gostoso, onde fala assim, olha, hoje vocês aprenderam isso, aquilo, para saber mais você vai atrás dessa bibliografia, desse site, desse vídeo, você vê que os olhinhos começam a brilhar, tanto do professor como do aluno, né? E a gente tem aqui uma perguntinha da Patrícia, ela pergunta assim, quando começou a nova anatomia na UAM, na IEMB Morumbi, como que foi a avaliação desses estudantes? Como que foi o impacto para esses alunos? É uma ótima pergunta. A Patrícia Greff é nossa gerente nacional na Laureate, gerente acadêmica nacional, e ela é uma pessoa ela foi uma das pioneiras no treinamento de metodologias ativas dos nossos professores. Ela entende bastante desse aspecto do ensino. Muito querida. Um beijo, Pati. Essa é uma pergunta bem bacana, Paty, porque o começo foi bem difícil. Pra você ter uma ideia, no começo, a gente até fazia palestra para os pais dos alunos. Então, no dia do vestibular da Media, outros professores também iam, e a gente ficava lá de plantão, porque uma das perguntas que mais apareciam era: não vai ter cadáver? Não tem animal? Porco, rato, para os experimentos de fisiologia? Essa era uma das perguntas que mais tinham. E a outra pergunta que tinha bastante também era: não tem um hospital? Né? Então, isso chocava muito as pessoas, no sentido de que é um jeito de ensinar, de se relacionar com o aprendizado muito diferente do que é o tradicional. Então, no começo a gente tinha muitos questionamentos dos pais dos alunos e zero dos alunos, porque os alunos vivenciavam as aulas. E a aula nessa metodologia, ela é muito encantadora, ela é desse jeito que você falou, Alan. Então, você tem lá uma bancada em que o aluno pode estudar com o modelo em resina, numa outra bancada ele tem um iPad, na outra bancada ele tem um ultrassom, na outra bancada ele tem um microscópio virtual, na outra bancada... Então, durante uma mesma aula, o aluno é exposto a um conjunto de recursos onde ele sempre vai encontrar um que é a cara dele. A minha cara é tecnologia, ele vai encontrar esse recurso. A minha cara é o contato com as pessoas. Então, tem lá a tal da anatomia viva, uma aula de palpatório, uma aula de pintura corporal entre pares, em que ele também se encontra ali. Então, acho que a riqueza deste modelo acadêmico e desse jeito de ensinar é que a gente abre as portas para tudo que é recurso que está disponível. E aí a gente sempre consegue que o estudante veja ali entre aqueles recursos aquele que ele mais gosta. Então, por que eu tenho que aprender a anatomia no cadáver? Não posso aprender no modelo anatômico? Não posso aprender no aplicativo? A gente tem alunos que são gamers, né? Que eles são, nossa, eles passam, que nem você falou aí, na minha adolescência eu passava as madrugadas no computador. Eles continuam passando as madrugadas no computador. A pegar o iPad, o aplicativo e ver o avatar, aquilo fala a língua deles. Eles entendem muito melhor a tridimensionalidade que está ali, às vezes, do que pegando na mão. Isso para mim é inconcebível, porque imagina, eu já passei da 4ª década, né, de vida, jovenzinha aqui. Imagina. Mas para mim faz parte do aprendizado pegar, tocar as coisas, pegar na mão. Eu entro com o meu sobrinho para olhar o Minecraft, aquele joguinho do computador, e ele é formado com blocos, né? Eles vão construindo com aqueles blocos. Eu olho aquilo, eu não consigo me achar. Onde é que está em cima, onde é que está embaixo, para onde é que eu vou, direito, esquerda. Cadê eu não o consigo me achar. Né? Cadê as pecinhas para eu tocar? Exatamente. E ele, uma criança de 8 anos, fica construindo lá horas e horas mundos lá no Minecraft. Ele olha para aquilo e ele consegue se localizar tridimensionalmente. Então, a gente... Não é porque nós usamos uma ferramenta para o nosso aprendizado, né, e foi bom para a nossa experiência, que isso vai ser para todo mundo, né? A gente precisa entender que
a mente, o mindset, ele vai mudando, né, nas gerações, e isso precisa ser incorporado, né, no ensino da saúde, né, no ensino médico. E é maravilhoso, porque você tem uma mudança a cada momento e é o conflito de gerações, né? Hoje a gente fala dos boomers, fala da geração X, da geração Z, dos millennials, e aí quando você entra na sala de aula, ainda bem, né? O ensino superior ele se tornou tão diversificado e inclusivo, que você encontra pessoas, alunos de várias gerações diferentes e as gerações se conversam, porque é como você colocou, eu tenho tanto recurso que se eu sou mais nerd tecnológico, eu vou atrás do tablet, por exemplo. Se eu sou mais artístico, eu vou atrás do body projection, do body painting. E aí é muito bacana, porque a gente, quando a gente só pensa no documento, na matriz, e vem lá, body painting, por exemplo, né, que é uma das metodologias. Fala assim, meu Deus, né? Tem que contratar um artista para vir aqui fazer o desenho. E às vezes você faz uma aula, um aluno, né, voluntariamente, vai lá, começa a desenhar, de repente vira a atração da sala, porque faz um desenho maravilhoso e ele aprende muito mais do que se estivesse folheando um livro, né? Então você acaba favorecendo todas essas inteligências básicas que tanto a gente fica falando que tem que desenvolver nos alunos, né? Então assim, é maravilhoso. Eu fico admirado quando eu entro no laboratório, tá aquela bagunça, porque cada bancada tá diferente, porque os alunos estão assim debruçados, eles conseguem respirar o conhecimento. Foge muito daquilo onde todo mundo tá padrãozinho, tá tudo igual, e a preocupação é entregar o relatório e ter uma boa nota no final. Né? Eles começam a viver que, olha, o aprendizado é colocar a mão na massa e começam realmente a colocar a mão na massa. Né? Eu acho que isso é maravilhoso. Muito bom, Alan. Acho que essa é uma constatação super importante que a gente gostaria que os alunos tivessem também, né? Eles nos dão frequentemente um feedback muito bom a respeito desse tipo de aula prática, né? E nós vemos também que esse modelo de aula prática ele tem se estendido a outras universidades também, né? Então, se a gente for buscar aí, a gente tem hoje um periódico, na verdade, 2 periódicos que têm um fator de impacto super alto. Um é o Anatomy Science Education e o outro Advances in Educational Physiology, um de fisiologia e um de anatomia, que acho que são, para a nossa área da estrutura e função, são as 2 ciências de maior peso, que publicam apenas a respeito de avanços no ensino nessas áreas, porque são áreas que eram áreas muito extensas no currículo antigo, e à medida que vieram surgindo novas tecnologias, novas ciências, elas acabaram ficando cada vez mais com tempo menor dedicado a elas, e são ciências fundamentais para a formação dos nossos profissionais da saúde, né? Então, tem periódicos inteiros que se dedicam só a publicar avanços nessa área, né? Tamanha é a necessidade e a riqueza, né, que é se possível fazer. E acho que uma coisa legal de se falar, Alan, eu estou vendo a Dorinha e a Dora Misai Uemura, ela é professora do curso de veterinária. E a Dora, ela é uma pessoa que trabalha muito bem com as tecnologias, mesclando com a criatividade, porque acho que esse é um ponto muito importante, que para a gente fazer uma sala de aula atrativa e eficiente, né, eficaz do ponto de vista do aprendizado, a gente não precisa só da tecnologia, a gente também precisa bastante dessas metodologias, e a Dora, assim, ela está numa área, que é a medicina veterinária, que ela tem muito menos recursos do que a medicina humana, né? Então, você também, né, vê isso na tua área, Sim. né? Nas ciências biológicas, a gente tem muito menos recursos para outras espécies que não seja humano, né? Os recursos são mais escassos. E quando tem então, é muito caro, né? Fica impossível muito de caro. ter na sala de aula. Exato. E a Dora trabalha muito bem com isso, porque ela é uma pessoa muito criativa. Então, se você entra e olha as aulas da Dora, é colorido, é alegre, as pessoas estão ali aprendendo com muito prazer, né?
que faz com que o aprendizado seja um aprendizado duradouro, né? Aquele aprendizado que a gente fica ali, eu tenho que entregar esse relatório aqui no final para receber a minha nota, ele é um aprendizado que dura o tempo que durou a nota, né? No dia seguinte a gente já esqueceu. E aquele aprendizado que a gente faz com muito prazer, com satisfação, com entendendo, né, com significado do porquê que a gente está aprendendo aquilo, ele é um aprendizado que fica para a vida toda, né? Acho que esse é um ponto que é muito importante, né? Para fazer uma sala de aula eficaz para o aprendizado, nem sempre a gente precisa ter recursos caríssimos tecnológicos, né? A gente pode usar a nossa criatividade para fazer a coisa acontecer, né? Infelizmente no Brasil esse é um mercado ainda que é pouco explorado, né? Em quase tudo que a gente tem é importado, né? Você sabe que a gente tem uma startup, Alan, que está desenvolvendo um material para veterinária? De realidade virtual, uma startup em São Paulo, estado de São Paulo. Eles estão desenvolvendo um material de realidade virtual exclusivo para a medicina veterinária, porque é um curso que tem aluno maravilhoso, muito aluno e que tem relativamente poucos recursos, né? Então, eu acho que isso vezes a gente, para ensino, ainda mais em medicina veterinária, né? Pensando num curso que está aqui em São Paulo, um grande centro urbano, quantas vezes eu tenho que ter uma despesa enorme porque eu tenho que deslocar esse estudante para uma fazenda no interior para, de repente, aprender um aspecto que um modelo ele consegue ensinar muito bem em sala de aula, né? Exato, Alan. E eu acho que o modelo anatômico, a resina, ela traz uma coisa que é essencial hoje, é velocidade para o aprendizado. Os nossos alunos, eles não têm tempo disponível, né, para um aprendizado que requeira um tempo muito prolongado. Por causa do mundo, das características do mundo moderno, né, da vida que nós vivemos. Então, são muitas informações que estão chegando a todo tempo e a gente não tem tempo para dedicar né, muito tempo para a mesma coisa. Então, tudo aquilo que faz com que o aprendizado seja eficaz e aconteça de maneira mais rápida é muito bem-vindo. O modelo anatômico é uma dessas coisas, né? Então, quando o aluno pega ali um coração que é todo colorido, que ele já vem, né, as estruturas estão indicadas com as cores, isso facilita muito a identificação, o aprendizado e a transposição disso para outras ferramentas, né? Então, eu sempre vejo muito o modelo anatômico em resina como um primeiro passo para o aluno, um passo fácil, vamos dizer assim, para o aprendizado, que dá agilidade para ele aprender, e dali ele vai para ferramentas que são mais complexas, né? A compreensão do volume, né? Eu sinto muito isso em disciplinas mais básicas, quando a gente começa a comentar sobre célula. As pessoas têm uma dificuldade enorme de perceber o que é uma célula, porque a gente no colégio tem aquelas imagens chapadas, então se imagina que uma célula é um bloquinho plano, né, cortado, com as estruturas tudo bonitinha posicionadas, e aí quando você chega numa aula e fala assim, imagina que a sua casa é uma célula, é cheio de camadas, membranas, tudo dobradinho, né? Não é uma piscina onde está tudo flutuando, é um monte de dobra. E aí você tem um modelo de resina que mostre isso, é maravilhoso, porque a pessoa, além da compreensão do volume, tem essa compreensão do que é aquela estrutura. Né? E quando a gente só tem o livro ou só tem a imagem, dependendo do recurso, às vezes a gente tem muito recurso usado de maneira errada, né? Porque tem às vezes um recurso mais barato que está ali do lado que pode ser mais didático ainda. Você comentou da minha área, eu sou botânico e tenho uma grande dificuldade de achar modelos de planta. E aí a primeira coisa que eu fiz é trazer para a sala de aula a massinha de modelar. Então vamos construir esses modelos. Eu quero que vocês modelem uma raiz, porque na hora que eu estou explicando aqui na frente, usando uma imagem chapada de uma raiz, o aluno fica assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Mas na hora que ele constrói uma raiz cilíndrica, tridimensional e começa a perceber esses nuances de diferença de forma,
ele fica muito impressionado. Então, assim, a gente tem que ser muito criativo, né? A Dora é uma pessoa que ela inspira muito de nós, porque ela acaba gerando produtos, assim, de coisas que a gente não imagina, né? Ela constrói modelos de coisas assim, nossa, uma garrafa pode ser um modelo de repente, de fazer um braço, de uma pata, alguma coisa assim. Então, essa noção criativa que o professor da Laureate tem, e eu acho que a Laureate, ela tem uma grande influência de permitir isso, né? A gente admira muito e vê muito disso nas boas práticas. O que você tem de boas práticas para comentar com a gente, por exemplo? Olha, Alan, a gente tem um pool de professores muito criativos, né? Então, a Dora é uma pessoa que, nossa, ela inova muito. Então, toda a restrição de materiais que ela tem dentro do laboratório de medicina veterinária, ela compensa com essa criatividade. E eu tenho certeza que os alunos saem dali muito bem formados, né? E a gente tem, olha, são tantos exemplos, Alan. Tem uma aula que eu acho que é dificílima, que é uma aula de vetores cardíacos. E olha, sabe quando é que eu entendi os vetores cardíacos? Porque um dia a gente estava construindo o caderno do curso de medicina de sistemas orgânicos e a professora fez várias fotos de um coração de massinha que ela colocava os vetores como canudinhos. E depois que eu olhei aquilo, eu falei assim, gente, agora eu entendi. A Tatiane Helfenstein, não sei se ela está aqui no nosso call aqui. Manda um oi Acho se que tiver. A gente pega aqui o comentário. e a Tati, e assim, ela imaginou uma coisa assim que é tão simples. Ela falou, aí eu fui conversar com ela, né? Ela falou, Vivi, sabe para quem que eu pedi para fazer o coração para mim? Para quem, Tati? Para minha filha, para Giovana, que é a filha dela pequenininha, fez o coraçãozinho para ela que estava todo assim, né, com as câmaras cardíacas assim meio tortas e ela colocou o canudinho ali e de repente saiu alguma coisa incrível. A gente tem um professor no BMR, Alan, que ele construiu um espirômetro. Ele construiu com plástico, ele construiu para usar, para ensinar volumes pulmonares dentro da sala de aula. A gente tem aluno que já até publicou que durante a sua iniciação científica, Alan construiu o que a gente chama de bodysuit, que é uma veste que a gente coloca nos animais, cavalo principalmente, para ensinar anatomia de superfície para os alunos que são estudantes da medicina veterinária. A gente tem professores que são da radiologia que desenvolveram técnica de como porque a gente trabalha bastante com ultrassom nos cursos da medicina para ensinar um pouquinho de tridimensionalidade e tal, e desenvolveram técnica para conseguir ensinar os alunos a usar esse ultrassom, né? Então, assim, a própria pintura corporal que você tinha citado antes é alguma coisa que a gente faz. Muitas pessoas fazem pintura corporal, claro, usos únicos, né? Mas eu realmente acho que nós fazemos na Laureate de um jeito muito diferenciado, muito focado no ensino, no aprendizado de anatomia. E eu até queria comentar que eu vi aqui no chat o professor Paulo Larosa. Professor Sim. Paulo Larosa, ele foi professor da FMU, Alan, não sei se você se lembra dele, ele trabalhou aí na trabalhou junto com a Elaine do Carmo, também, Dias está aqui com a gente também, a queridíssima Elaine, sou sua admiradora eterna, muito, trabalharam lá no curso de odontologia, o Paulo Larosa hoje trabalha comigo lá na Santa Casa também, e ele está com Covid, está em casa assistindo nossa live, viu? Ele já está praticamente recuperado, né, Paulinho? E ele está falando aqui da minha caneca dos dinossauros, que eu adoro. Nosso café. E o Paulinho é uma pessoa que é bem bacana de contar a trajetória dele, porque eu acho, Alan, que quando a gente fala assim, o professor tal, ele é resistente às tecnologias, parece que a pessoa é teimosa, né? E eu acho que não é teimosia. Acho que em alguns casos é sim teimosia, tá bom? Acho que sim. Acho que tem gente que é muito teimosa. Eu não quero porque eu não quero. Porque eu tô feliz aqui. Não me incomoda, sabe? E eu acho que isso é um comportamento abominável para um educador, né? O educador não pode ser acomodado. Acho Ele que tem que deixa ser de ser, inquieto. né, educador, né? Deixou de ser educador. Pessoas como o professor Larosa,
elas não são resistentes, elas são responsáveis. Então, elas estão fazendo algo em que elas acreditam muito. E para elas mudarem, elas precisam realmente ver o ganho naquilo. Então, eu acho que quando o professor, a gente apresenta uma tecnologia, a gente apresenta uma metodologia diferente, uma mudança curricular, quando ele questiona, não é resistência, é responsabilidade. Eu não quero experimentar com os meus alunos, eu quero fazer aquilo que eu sei que vai dar certo, que eu sei que eu estou formando os melhores profissionais. E o Paulinho foi muito legal porque ele foi muito questionador, e acho que isso é uma característica muito bem-vinda, né, nos professores. Ele foi muito questionador, mas não no sentido de não mexam comigo que eu estou aqui acomodado, mas no sentido eu quero entender isso. Eu quero entender e quero me apropriar disso. Por que eu tenho que fazer assim e como que eu vou fazer, né? Não é simplesmente seguir o protocolo e ok. Exato. Quem é você para me dizer que eu tenho que... Sim. Sabe, a responsabilidade, né, do professor com seus estudantes, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem bacana da gente comentar, que é as pessoas sendo transformadas, né? Eu acho que esse é um papel muito importante da universidade, né? Da gente gerar conhecimento, da gente ver os nossos professores sendo transformados pelas tecnologias, pelas metodologias. Então, a gente chega, os professores que chegam do mercado, né? E se deparam com um ambiente super inovador na Laureate, né? Acho que esse é alguma coisa que a gente é inquestionável na Rede Laureate, né? Um ambiente tecnológico, um ambiente de inovação, um ambiente que acolhe essa criatividade toda, né? Então, acho que isso é bem bacana. Estou super feliz que o Paulinho está aí assistindo a gente. Falando desse acolhimento que você citou, uma experiência muito bacana que ocorre em todas as IEs da Laureate é assim, no início do semestre a gente tem os eventos, né, as semanas de docentes, que a gente chama, e é muito assim, é fantástico, porque quando entra um professor novo, como por exemplo eu tive experiência no curso de radiologia com novos professores entrando, você fala assim, olha, tem essas vivências, esses cursos, porque aqui a gente fala eixo, a gente não fala disciplina, a gente vai por blocos, né? É uma nomenclatura nova que ele já fica assim, opa, tem coisa diferente aí. E aí você entra na sala de treinamento, é incrível, porque assim, os professores novos já estão lá. Então, assim, eles estão perguntando, eles estão discutindo, eles estão conhecendo. Então, um dos aspectos que eu mais admiro, de forma geral, é o quanto esse ambiente acolhedor favorece que as pessoas, mesmo aquelas que são novas, que tipo ainda não conhecem o modelo, ainda não têm experiência nesse tipo de ensino, elas se sentem acolhidas pelos outros professores que já têm e começa uma troca fantástica, começa a ter grupos paralelos no WhatsApp, começa a ter toda uma discussão, tipo, eu fiz isso numa sala que tem 100 alunos, eu fiz isso que tem uma sala de 20, e começa esse troca-troca de informações que é muito bacana. Então, assim, o ambiente Laureate, ele favorece muito essa vivência, né? E falta isso em alguns lugares, que é você pegar um documento, você vai seguir, não é um protocolo fechado e ponto, morreu naquilo. Você tem que ter uma conversa, tem que discutir. Por que está escrito daquela forma? Por que a gente vai seguir daquela forma? E isso eu vejo que esse ambiente, principalmente no início do semestre, é muito favorecido. Né? A gente teve uma série de lives agora que várias pessoas trouxeram o do melhor. Assim, é admirável você ver quanta gente está fazendo tanta coisa que inspira todos nós, tanto coordenador de curso, como professor, como estudante, e assim, eu fico admirado com a quantidade de qualidade que tem. Sem dúvida. A cultura do compartilhamento, ela é uma cultura que ela perpassa a sociedade moderna, né, contemporânea, e acho que não existe mais uma... lógico que a gente sempre tem que ter sensação de pertencimento, mas o conhecimento hoje, ele é muito mais fluido e ele passa por muitas mãos de um jeito muito mais fácil, né? E eu acho que nós, na Rede Laureate, temos muito essa cultura do compartilhamento, né? Então,
quando a gente tem uma boa prática, a gente corre lá e escreve no caderno. O professor Larosa, que está aqui, ele escreveu os primeiros cadernos da Rede Laureate, ele participou, escreveu, ele tem um livro maravilhoso, que é de anatomia humana, voltado para os cursos da saúde, que a gente usa, está lá no nosso currículo até hoje. Que eu acho que é uma coisa bem bacana, Alan, que quando a gente tem a prática na rede, a gente corre compartilhar. A gente coloca no caderno, então, às vezes eu olho ali, vem para mim, os professores me mandam do Brasil todo, né? Olha, eu fiz essa aula aqui, ficou muito boa. Olha o quanto é rico isso, eu recebo a aula e eu compartilho com 10 escolas diferentes. Aquela sua boa prática, ela é compartilhada com todo esse universo de pessoas, e ela vai sendo melhorada, né? Então, quando eu pego a foto da aula de um professor e falo assim, coloco lá, escrevo como é que foi a aula que ele fez, quanto tempo ele levou para fazer cada coisa, que materiais ele... Uma coisa científica, sabe, Ala? Uma coisa que foi sistematizada, né, que está ali no caderno, né? Não é olha, faz assim que vai dar certo. Não dá certo. Não A é um gente assim, passatempo, né? Não é disso. brincadeira, é uma coisa séria. Exato, tem que ter método, tem que estar descrito, tem que estar testado. Olha, tem um professor que fez assim, usou esses tempos, usou esses materiais, usou esta sequência que vai lá na sua aula, faz e dá certo. Isso é tão rico, é tão... não tem palavras para descrever o quanto a gente ganha em qualidade para os nossos estudantes, né, quando a gente pode fazer isso. Porque é claro que todos nós, né, temos boas práticas para compartilhar, mas quando a gente consegue receber de um universo desse tamanho, né, que é a Rede Laureate, aquilo enriquece demais, né, o nosso dia a dia. E os treinamentos trazem bastante isso, né, é um momento da gente aprender novas metodologias, mas da gente também incorporar essa cultura do compartilhamento, né, de ali no nosso grupinho paralelo do WhatsApp, gente, olha aqui essa aula que eu fiz, tá aqui no WhatsApp, a foto e tal, fiz assim, né, então acho que isso é muito enriquecedor, né. Sem falar quando o professor manda, isso acontece muito comigo, o professor mais tímido, né, manda, olha, fiz isso, o que você acha? Aí você fica assim, você fez isso, ficou maravilhoso, né, e a gente começa a divulgar, e essa foto, esse vídeo começa a viajar, e aí o bacana disso tudo é que sai o peso de uma, duas pessoas, né, começa a compartilhar com todo mundo, e começa uma construção que é geral. E aí cada um dos professores eles se sentem parte do que é a matriz curricular, do que é o currículo do curso, da instituição, e vê que não tem barreira. Não é porque eu sou professor da FMU que eu vou cruzar os braços e não vou conversar com o professor da INB Morumbi, por exemplo. A gente pode sentar junto e discutir, às vezes é um problema que os dois estão encontrando na sala de aula, e cada um está resolvendo de uma forma diferente, que junto pode dar uma inovação incrível. Então é muito bacana esse espírito de colaboração, né, que acontece. Sim, e acho que na FMU vocês têm, assim, talentos maravilhosos, né, na área da estrutura e função, né, a Dora que está aí é um deles, o Mike é outro, e eles que estão ali pensando e fazendo as coisas, né. Na FMU, acho que uma coisa muito bacana foi o quanto vocês evoluíram rapidamente o ano passado com a pintura corporal, né, o professor João, a de Gildo, todo mundo ali trabalhando junto, então acho que isso é uma coisa bem bacana, né, e eles foram trabalhar com professores de outras instituições que já faziam a pintura corporal para aprender, para fazer o treinamento. Então, acho que essa cultura do compartilhamento, né, é algo que a gente sai muito forte, né, na Laureate. E é engraçado que a gente passa a ter dificuldade para trabalhar sozinho, porque trabalhar em equipe, acho que essa é uma competência que é uma unanimidade, né? Acho que Sim, saber trabalhar em equipe hoje, isso vai para qualquer pessoa, né? E isso fica tão incorporado na gente que fica até difícil não trabalhar em equipe, porque a gente vê que o resultado é muito empobrecido, né? Quando a gente não tem oportunidade de trocar ideias, de colocar visões diferentes ali naquele trabalho, né? com certeza. E ainda mais na pandemia, né? A pandemia ela trouxe muito desafio, e aí foi incrível porque todo mundo se juntou
Então, cada problema, cada aspecto que ia surgindo, vamos para o online, como que eu vou fazer essa aula no ambiente virtual? Então, qual recurso? Correu fazer treinamento. Então, é muito gostoso esse espírito colaborativo quando surgem desafios, né? E a gente passa por desafio constantemente. A educação, ela está se transformando, as profissões estão se transformando, quantas profissões estão surgindo, quantas ferramentas surgem no dia a dia, coisas que a gente nem imagina que vai usar daqui a um ano, né? Então é muito gostoso o quanto nossos professores eles têm essa interação de trazer e eles se sentem confortáveis em trazer. Isso é um grande diferencial, porque às vezes a gente tem um ambiente que até favorece o trabalho colaborativo, desde que eu determine que vai acontecer tal dia, tal horário. A gente sabe que tem por aí fora vários lugares Sim. assim. E na Laureate não, você vê que às vezes o professor ele chega com uma inovação e não importa a hierarquia, não importa a pessoa, ele chega, ele traz, e isso é uma faísca, corre, pega um fogo, mas é um fogo gostoso, né? Porque é um fogo de novidade, de olha, tá tentando, ou não, olha, vamos analisar dessa forma, consegue trazer um aspecto diferente que às vezes a pessoa não estava pensando. Então eu acho assim, é incrível o quanto a Laureate nesse momento de pandemia, e aí cada um de nós, gestores, professores e os alunos, o quanto a gente inovou, o quanto a gente conversou para não parar, né? Você vê tanta instituição por aí que parou, que suspendeu as aulas, numa pandemia que ainda está longe de terminar, né? A gente fica nessa expectativa de uma vacina, e a Laureate não, a Laureate continuou, e hoje eu posso falar, ó, a gente está em julho, tem um monte de gente de férias, porque a gente fez a lição de casa, né? A gente conseguiu concluir. A gente está chegando perto do finalzinho da nossa live. Eu queria muito agradecer a sua presença. Assim, para mim é muito gratificante porque eu sou um biólogo, eu sou um botânico, então esse universo de saúde é muito recente na história da minha vida. E aí, quando eu entro em contato com pessoas como a Vivian, eu vejo assim, uau, como tem gente boa e do bem nesse mundo. E é um aprendizado assim, é do dia a dia. Cada oi que a gente troca no WhatsApp, no e-mail, é um aprendizado constante. Então, só meu agradecimento pela sua disponibilidade, pela sua participação. Um grande beijo para todo mundo que está acompanhando essa live, esses comentários. Patrícia, que se disponibilizou também de acompanhar essa live. Vamos fazer live também com Patrícia. A Elaine. Assim, são pessoas que vocês constroem a educação. E aí, para finalizar, uma perguntinha que é bem assim difícil de responder. Eu quero ver o que a Vivian vai responder. Como que a gente faz um mundo melhor, sendo que a gente abre um canal de notícias, você abre o Twitter, você abre o Facebook, tem tanta coisa ruim, tem tanta coisa assim, né, diferente, estranha, de pessoas que deveriam, né, ajudar. E aí você está numa pandemia, você está numa situação econômica mundial, numa questão política mundial que traz tanto desafio, né, para você levantar da cama e falar assim, uhul, que dia lindo. E a educação ela é importante, né? A Laureate ela não parou, a pandemia veio, mas a Laureate não parou em nenhum momento. Os nossos professores brilharam em sala de aula, mesmo que virtual. O nosso aluno ele aprendeu a conviver cada vez mais com ferramentas maravilhosas, como o Power Lab, como, né, laboratórios virtuais, tantos recursos que a gente trouxe. E que a Vivian acha de como a gente constrói um mundo melhor com a educação? Ai, Alan, olha, é uma pergunta difícil, mas muito gostosa de responder, porque sou um pouco suspeita, né? Depois, todos nós aqui, né? Depois de tudo que a gente já estudou, é mestrado, é doutorado, anos e anos dedicados a aprender para poder transmitir aquilo que a gente sabe com muito prazer, né? Eu acho, Alan, que a gente faz um mundo melhor sendo pessoas melhores, né? Eu acho que a gente pode transformar sim, eu vejo iniciativas maravilhosas, o pessoal do Odonto tá aí, que trabalha, da VET também, que trabalha com o Médicos do Mundo, né, que atendem as pessoas de rua, então tem iniciativas que a gente pode
colocar fora, né, para fazer esse mundo melhor. Mas a transformação de verdade, ela se dá no íntimo de cada um, né? A gente faz um mundo melhor sendo melhor. Então, quando a gente vê que tem um trabalho que eu posso fazer bem ou que eu posso fazer muito bem e eu entrego ele muito bem, eu estou fazendo um mundo melhor, né? Quando eu estou cuidando para que o meu espaço não invada o espaço do outro, para que, às vezes eu vejo coisas bem, com essa notícia que a gente teve hoje, né, do presidente que está contaminado com a Covid, eu vi um monte de discurso de ódio ali, dizendo, puxa, tomara que morra, bem feito, coisas horríveis, né, não importa o quanto a gente gosta ou não daquela pessoa, mas eu acho que a gente faz um mundo melhor ainda não concordando com aquela pessoa, não desejando o mal para ela e não colocando para fora coisas que deixam o mundo mais feio, A né? Eu palavra acho eu que acho quando a que é gente empatia, né? Tá tão em falta e é tão simples de colocar em prática. verdade. Então, Alan, acho que quando a gente se faz melhor, a gente cuida da gente, a gente faz o melhor que a gente pode, a gente entrega para o mundo o melhor que tem dentro da gente, as palavras mais bonitas, os gestos mais bonitos. Às vezes não é fácil, às vezes a gente erra, às vezes não dá certo, mas quando a gente tem essa intenção, eu acho que certamente a gente está transformando esse mundo, né? Quantas vezes você está saindo da sua casa, né? Quem mora em prédio, um sorriso que você dá para um porteiro ou um abrir a porta para a pessoa que está entrando que você faz, que é um gesto assim tão simples, que não demanda nenhum treinamento, nenhum raciocínio. Quantas vezes isso muda a vida da pessoa, né? Quantas vezes a gente chega para um amigo e um sorriso ou um simples abraço, às vezes aquela pessoa estava com uma dor, estava com um sentimento ruim e vai embora instantaneamente. Então, empatia, olhar para o próximo, é você saber amar de verdade, né? A gente tem tantas religiões no mundo que falam sobre amor e quantos praticantes que esquecem o que é esse amor, que é uma coisa, um sentimento tão simples de respeito, de empatia, de simplesmente olhar para o próximo e falar assim, ok, tá tudo bem, né? Estamos juntos, vamos vencer juntos. E tem um termo que tem várias palavras que estão na moda, né? Nesses tempos de pandemia. E tem um termo que está na moda agora, que é o tal do lugar de fala, né? E eu acho que é a gente respeitar esse lugar de fala, né? Entender que a gente pode sim falar de tudo, mas entendendo que quando nós não estamos no nosso lugar de fala, a gente fala com muitas limitações, né? Então, estar sensível a essas limitações próprias e as limitações do outro, né? Acho que a gente só já de estar sensível a isso, acho que a gente já ajuda muito o mundo a mudar. Com certeza. Vivian, um grandíssimo beijão para você. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Alan, muito obrigada por esse bate-papo. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa que faz o mundo melhor com as suas iniciativas, com esse Obrigado. teu jeito de ser tão querido. Muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui. Eu fiquei muito feliz de ver tanta gente bacana aqui participando da nossa live, batendo papo com a gente. Só a Nossa, gente tanta que gente tem, conhecida. Muito mesmo, ó, né? muito, muito queridas e muito obrigada pelo convite, viu? Espero poder estar aqui outras vezes com vocês. Com certeza. Foi um grandíssimo prazer. Grande beijo. Muito